Eu brinco que tem 3 momentos na USP. Um, quando a pessoa sai candidato, a segunda, quando faz campanha, a terceira, quando ganha, que eles somem, os reitores somem. Mas dessa vez eu acho que não vai acontecer isso, né? Pelo menos nós temos um compromisso que eles não vão sumir. Mas a pergunta é o seguinte: todo mundo aqui fala nas agressões. As agressões ao patrimônio público, agressão a tudo. Eu sou daquelas pessoas, não sou silencioso, mas não sou do grupo da caneta, que é do grupo da reitoria, que pune o funcionário, pune o aluno, e também não sou do grupo da marreta. Aí sobra para a gente aproveitar os espaços que nos cede a professora Lisete, outros professores. Nós vivemos da abnegação de diretores de unidade. E eu não vi apenas nesse momento, eu tenho ocupado todos os debates. Não vi ninguém falando lá até agora como vai tratar os processos que estão na cadeia. Geraldo, você não é nem da caneta nem da marreta, então você é do meu grupo. E também não sou nem da marreta nem da caneta. Eu acredito fortemente que a discussão, a troca de opinião, a troca de ideias, o conflito representado pela discordância de ideias é o que faz a universidade viva. A universidade que não tem isso é uma universidade morta, é um túmulo de ideias. Agora, a necessidade de que todos que dialogam e que discutem e que discordam se respeitem mutuamente. É óbvio que um pilar importante desse controle de gastos que nós precisamos fazer é exatamente reduzir as contratações até que este ambiente vamos dizer, alivie, não é? Não será dispensando funcionários e cortando benefícios que nós resolveremos essa crise. Não podemos, porque criaríamos uma outra crise. Agora, portanto, nós esperamos que essa contenção de servidores, de funcionários e docentes se contenha desde agora. Não é? Nós não esperamos que ocorram grandes contratações, grandes volumes de contratações neste momento. Não é? Agora, com relação às tensões que existem dentro da universidade, eu já afirmei aqui, volto a reafirmar, quer dizer, elas são resultantes de uma falta crônica de interação e de diálogo da reitoria e das pessoas que estão na administração central com relação aos docentes, aos servidores e aos estudantes. Nós não vemos este mesmo tipo de conflito, muitas vezes, nas unidades, aquelas mais tradicionais. Nós não vemos esse tipo de conflito assim exacerbado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de São Paulo, na Exalc, na Politécnica. Nós nunca ouvimos falar de estudantes invadindo e destruindo aquela que eles reconhecem como sua casa. Eles invadem e destroem aquilo que eles acham que é o bunker do inimigo. Tá certo? Aquele onde eles não se relacionam durante todo o período dos 4 anos que estão ali. E, repentinamente, quando invadem, aí então temos negociações, temos coisas. Bom, aí é a negociação do possível, não é? Claro, diálogo e discussão é fundamental durante toda a vida universitária, pautada, claro, pela civilidade e pelo respeito à discordância, porque a discordância é essencial para a vida universitária. Eu já falei e repito, nós não estamos num convento, nós estamos numa universidade onde as ideias são vivas, os conflitos existem, tem que existir, porque são eles que movem a sociedade. Muitos serão movimentos que finalmente não levarão a nada, mas muitos são os que mudaram o mundo. Ora, nós não queremos que a universidade seja uma sepultura de ideias, mas dentro do respeito mútuo e da civilidade. Caso contrário, não teremos diálogo. Eu fico muito satisfeito e honrado de estar aqui. Eu entendo que a campanha para a eleição do reitor é um momento especial de interação entre o candidato e a comunidade da Universidade de São Paulo.
algo que, a meu ver, deveria se estender pelos 4 anos seguintes desde que ele fosse eleito. Eu não posso entender que seja possível administrar uma universidade sem o tamanho da USP e da qualidade da USP, sem uma interação permanente com a comunidade universitária, representada pelos docentes, pelos estudantes e pelos servidores. E nesse sentido, a nossa presença aqui, minha e do professor Barrano, reconhece de imediato que a USP tem um papel nesta representação da comunidade. Ela representa uma parcela importante da comunidade e deve ser um parceiro constante neste diálogo ao longo dos próximos passos. O nosso programa elegeu alguns tópicos como os tópicos prioritários. Prioridade significa aqueles que vêm primeiro, aqueles que precisam, antes de mais nada, ser resolvidos. Não significa a exclusão de numerosos outros tópicos, mas eu costumo dizer que quem tem 100 prioridades não tem nenhuma. Nós escolhemos alguns tópicos porque nós entendemos que estas são as questões vitais para a sobrevivência da USP neste momento. E elas têm essencialmente uma base política e não econômica. Porque o problema da USP hoje é político muito mais do que econômico. Claro que nós temos uma crise financeira, claro que nós temos um desequilíbrio entre gastos e receita, e isto precisa ser administrado com muito cuidado. Mas a crise da universidade, aquela que todos sentimos no dia a dia, é política. E para resolvê-la, é necessário, em primeiro lugar, são necessárias atitudes políticas. Nós tratamos essas questões como uma disputa entre lideranças. As lideranças dos estudantes, as lideranças dos servidores e a liderança investida do governo da USP. Reitor, vice-reitor e assim por diante. É uma disputa, é uma guerra entre eles. E desta maneira nós não vamos resolver as nossas questões. Nós as resolveremos se de fato nós trouxermos a comunidade para, em conjunto, nos envolvermos com essas questões e tirarmos daí as decisões coletivas. Se uma estatuíte é boa, eu não acho que a simples decisão do reitor, eu vou fazer e impor, resolve a nossa questão. Porque é este o hábito que nós queremos remover. Nós queremos remover o hábito do monarca, que decide, eu faço, eu quero, ou eu não quero. Eu não quero ser escolhido porque sou a favor ou sou contra. Eu quero ser escolhido porque eu garanto o direito da discussão e da decisão que vem da comunidade. Se vocês, estudantes, não entenderem isto, que nós temos que reformar a maneira de pensar do reitor, dos professores e dos estudantes, das lideranças, para em conjunto trazermos as nossas comunidades para a discussão, nós não temos futuro na universidade. E a Universidade de São Paulo perderá sua relevância. Eu quero aliados para este processo e quero pessoas dispostas a discutir, a divergir, a combater as opiniões, porque é desse diálogo que nós vamos construir a universidade. Não será com uma decisão do reitor a favor ou contra. Nós, uma das questões que tem sido muito criticada, persiste a questão da segurança no campus. Não é? Há uma discussão a respeito da persistência deste convênio com a Polícia Militar, há uma discussão a respeito de
como é que deveria funcionar a segurança num ambiente com as suas singularidades, como é o ambiente da universidade. Eu gostaria então de ouvir os candidatos, como é que eles pensam a segurança interna, como é que eles estão pensando esse convênio, como é que eles estão pensando a presença da Polícia Militar aqui dentro da USP. E precisamos, sim, ter segurança. Agora, se a PM tem dificuldade de tratar temas como direitos humanos e tratar com respeito as pessoas, não é aqui no campus, é genérico. Quer dizer, nós temos que atuar junto a eles, tá certo? No sentido de que isto seja respeitado no campus e fora do campus. Não há dúvida de que a experiência interna, como o núcleo de estudos da violência e outros, poderão nos ajudar muito com relação a isso. O único ponto que eu acho que é fundamental todos reafirmarem é que qualquer que seja a reestruturação, e ela terá que ser feita, é que nós não podemos confundir as coisas. Forças de segurança e servem para defender a vida, defender a propriedade. Agora, não podem de forma alguma ser usadas para intervir ou conter manifestações de ideia, manifestações legítimas, de discordância, de todos os tipos, desde que elas respeitem os limites da civilidade. Essa é a minha posição e eu acho que sim, precisamos rever isso. A questão dos terceirizados precisa ser analisada sob os seguintes pontos de vista. A universidade tem atividades fim relacionadas com educação, com pesquisa, com cultura, com transferência de conhecimento e os aspectos administrativos relacionados com isso. Então, estas são áreas nas quais nós temos competência para fazer a gestão. Então, estas são áreas nas quais não deve haver terceirização, porque a atividade do servidor forma uma continuidade com a atividade do docente e dos alunos. Em muitos aspectos, os servidores, por exemplo, técnicos, são parte das equipes de pesquisa, por exemplo, são parte das equipes de ensino. Então aqui não é possível sequer imaginar o processo de terceirização. Há outros nos quais nós não temos competência própria para fazermos isso. Diz respeito, por exemplo, à questão de limpeza, tá certo? Esta não me parece lógico mantermos sob nossos controles com servidores públicos contratados por concurso para fazer esse tipo de atividade. É de se levar em conta o seguinte: terceirização não deve ser visto como um processo para economizar, quer dizer, não deve ser visto como um instrumento para fazer economia de recursos financeiros. Não é isso. É que há funções que são muito mais próprias daquilo que nós, na universidade, sabemos fazer, e outras que são funções mais gerais que não nos cabem. Há, neste conjunto, é claro que há um espectro de atividades e algumas que são discutíveis. Aquela que mais chama a atenção é a questão da vigilância no momento. Não é? Eu estou convencido que a transferência da vigilância para a forma terceirizada não foi uma boa solução para a execução da atividade fim. Não estamos falando aqui da questão financeira envolvida. Estamos entendendo que não foi uma boa solução e que provavelmente ou possivelmente terá que ser revista. Então esta é a minha solução. Sabia também o que você propõe para mudar a realidade dos terceirizados? Porque eu tenho voz. E essas 4.000 pessoas aqui não têm voz. Queria saber qual é o que se propõe para essas 4.000 pessoas que estão aqui dentro. Geraldo, a questão dos terceirizados na USP, nós já debatemos hoje de manhã. Já apresentei minha opinião. Nós temos que certamente vigiarmos para que os contratos dos terceirizados sejam não só
atendam às exigências das leis trabalhistas, mas sirvam de modelo, porque nós somos uma instituição pública que temos que servir de modelo. Isto é, nós não temos apenas que cumprir a exigência da lei, nós temos que saber que nós servimos de modelo. Quais as atividades que podem ou não ser terceirizadas, eu tenho a impressão que, diante da restrição do tempo, nós não conseguiremos discutir agora. Mas está claro que há um conjunto de atividades que não podem, de alguma maneira, ser terceirizadas, porque elas fazem parte da própria vida da universidade. Toda a atividade técnica, por exemplo. E há outras que, embora pudessem, a experiência está talvez demonstrando que não foi uma boa solução, como é a questão da vigilância.